Por toda a África, uma nova onda de esperança surge, carregada pelos sonhos de sua juventude. Entre essas figuras inspiradoras está o capitão Ibrahim Traoré, um nome que ressoa profundamente com os jovens africanos. Sua jornada, marcada pela resiliência e um profundo amor por Burkina Faso, cativa uma geração sedenta por mudança. Das movimentadas ruas de Ouagadougou ao coração do interior, o nome do capitão Traoré está na boca do povo. Seu apelo aos jovens vem de sua visão de uma África próspera, independente e livre do neocolonialismo. Este vídeo explora a influência do capitão Traoré e seu impacto em milhões de pessoas em toda a África. A jornada de Ibrahim Traoré foi forjada em meio à dura realidade de uma nação em crise. Nascido em 1988, seus anos de formação coincidiram com uma profunda agitação em Burkina Faso. Ao contrário de muitos, ele escolheu servir à sua nação, ingressando no exército e lutando por estabilidade e segurança. Em 2022, o capitão Traoré estava profundamente envolvido na luta contra a insurgência. O ano se mostrou crucial, com Burkina Faso enfrentando ataques devastadores, erodindo a confiança pública no governo. Em 30 de setembro de 2022, um golpe de Estado impulsionou Traoré para os holofotes nacionais, alinhando-se com uma população em busca de esperança. A ascensão de Traoré criou uma sensação de déjà-vu, uma reminiscência da era Thomas Sankara. Ambos vieram do exército, movidos pela crença de que uma ação radical era necessária para tirar Burkina Faso da corrupção e da pobreza. Os primeiros discursos de Traoré ecoaram os ideais de Sankara, ressoando com aqueles que ansiavam por um retorno aos princípios transformadores. Como presidente interino, Traoré foi direto ao ponto e abordou as preocupações do povo. Ele se comprometeu a priorizar a segurança nacional e a independência econômica, incentivando as indústrias locais e investindo em educação e saúde, bem como um Zé Gotinha em cada esquina. Seu compromisso com uma boa governança e transparência era um contraste gritante, tipo água e óleo, com as administrações anteriores. A ascensão de Traoré coincidiu com uma crescente conscientização sobre os efeitos duradouros do neocolonialismo. Ele desafiou abertamente a ordem neocolonial, defendendo a soberania econômica e a autonomia da África. Sua postura ousada ressoou com aqueles que ansiavam por um líder disposto a dizer a verdade ao poder. Traoré se conectou com as lutas do povo, falando com empatia e compreensão. Ele priorizou as necessidades básicas em vez de projetos extravagantes, tipo elefante branco, alcançando uma população acostumada a ser ignorada. Seu contato direto com pessoas de todas as esferas da sociedade solidificou sua imagem como um líder atencioso. Traoré vislumbrava um futuro onde as nações africanas trabalhariam juntas para enfrentar desafios comuns. Ele priorizou o fortalecimento das relações bilaterais e o aprofundamento do engajamento com blocos regionais. Essa ênfase no pan-africanismo ofereceu esperança para uma África mais unida e próspera. A visão de Ibrahim Traoré para Burkina Faso e para a África ia muito além de simplesmente resolver problemas como segurança e pobreza. Ele vislumbrava um futuro onde a África estivesse no comando do seu próprio destino, onde as pessoas pudessem usar sua criatividade, inteligência e vasta gama de recursos para construir um futuro melhor. No coração dessa visão estava a crença no poder da autossuficiência. Traoré entendia que a verdadeira independência significava se libertar da necessidade de ajuda de outros países e grupos externos. Ele incentivou o investimento em educação, tecnologia e novas ideias para encontrar soluções locais para os problemas africanos. Ele encorajou as pessoas, especialmente os jovens, a empreender, vendo nisso uma chave para o crescimento da economia e para que pudessem se sustentar. A mensagem de Traoré ressoou com uma geração ansiosa para aproveitar as oportunidades do século XXI. A velha narrativa da África como um lugar conhecido apenas por pobreza, conflitos e necessidade de ajuda estava dando lugar a uma nova narrativa de esperança, resiliência e um enorme potencial. Jovens africanos, empoderados pela tecnologia, pela conexão e por um crescente senso de panafricanismo, não se contentavam mais em apenas receber ajuda ou serem peões na política global. Mesmo sabendo que havia muito trabalho a ser feito, Traoré se manteve otimista quanto ao futuro da África.
Sua forte crença no poder do espírito humano, especialmente na energia e no idealismo dos jovens do continente, alimentou seu impulso para forjar um novo caminho para Burkina Faso e inspirar outros a fazerem o mesmo. O caminho para uma África verdadeiramente independente e próspera seria longo e árduo, mas com líderes como Ibrahim Traoré no comando, o destino parecia mais próximo do que nunca. Um dos aspectos mais notáveis da liderança de Ibrahim Traoré é sua incrível capacidade de se conectar com a realidade cotidiana do povo burkinense, especialmente com os jovens. Ao contrário de muitos líderes que permanecem confinados aos corredores do poder, Traoré tem um profundo entendimento das esperanças, sonhos e frustrações que preenchem as ruas de Ouagadougou e se estendem até os vilarejos mais remotos. Sua educação, longe dos privilégios frequentemente associados a posições de autoridade, incutiu nele um profundo senso de empatia e um respeito enorme pela resiliência das pessoas comuns. Isso é evidente em suas interações, onde ele se despe das armadilhas de seu cargo e se relaciona com os cidadãos como iguais, ouvindo atentamente suas preocupações, compartilhando suas alegrias e oferecendo palavras de encorajamento diante das dificuldades. Essa acessibilidade, que contrasta fortemente com o distanciamento frequentemente associado a quem está no poder, conquistou uma população acostumada a ser ignorada ou tratada com condescendência por seus líderes. Ele fala a língua do povo, literal e figurativamente, usando frases simples e diretas que ressoam com suas experiências de vida. Seus discursos, desprovidos de retórica pomposa ou promessas vazias, abordam as questões que mais importam para eles: acesso à educação, oportunidades de emprego, saúde acessível e um futuro livre do medo da violência. O estilo de liderança de Traoré transcende meras manobras políticas. Ele incorpora um desejo genuíno de servir ao povo, de ser a voz dos que não têm voz e de construir um Burkina Faso, onde todos, independentemente de sua origem ou status social, tenham a oportunidade de prosperar. Esse compromisso inabalável com o bem-estar de seu povo, especialmente dos jovens que representam o futuro da nação, solidificou seu status como um verdadeiro homem do povo, um líder que entende que o verdadeiro poder não reside no exercício da autoridade, mas no empoderamento dos outros. Em um continente onde a idade média é de apenas 19 anos, a juventude de Ibrahim Traoré não é apenas um detalhe biográfico, é uma fonte de profundo simbolismo e um fator-chave em sua ampla popularidade. Em um momento em que muitos jovens africanos se sentem desiludidos com o lento ritmo do progresso e com a distância percebida entre suas aspirações e as realidades da governança, Traoré representa uma ruptura com o passado, um farol de esperança para um futuro onde suas vozes serão ouvidas e onde seus sonhos têm espaço para florescer. A juventude de Traoré ressoa com uma geração que atingiu a maioridade em um mundo que luta com desafios complexos, como as mudanças climáticas, os rápidos avanços tecnológicos e uma economia globalizada que muitas vezes parece priorizar o lucro em detrimento das pessoas. Eles veem nele um líder que entende suas ansiedades, seu desejo por mudança e sua crença de que um tipo diferente de futuro é possível, um futuro onde a África assume seu devido lugar no cenário mundial. Sua capacidade de superar a divisão geracional não vem de se render a tendências juvenis, mas de uma compreensão genuína das questões que mais importam aos jovens africanos. Ele fala a língua deles, tanto literal quanto figurativamente, usando plataformas de mídia social para se envolver diretamente com os cidadãos, abordar suas preocupações e solicitar suas opiniões sobre questões políticas. Essa abordagem aberta e transparente à governança, que contrasta fortemente com os processos de tomada de decisão opacos do passado, promoveu um senso de confiança e otimismo entre uma geração acostumada a ser excluída do processo político. A liderança de Traoré representa uma troca de guarda, uma mudança na dinâmica de poder que reconhece o papel vital que os jovens devem desempenhar na construção do futuro da África. Sua mensagem ressoa profundamente com uma geração ansiosa para assumir o controle de seu destino, para construir um continente que reflita seus valores e para criar um mundo onde suas vozes não sejam apenas ouvidas, mas amplificadas. No mundo interconectado de hoje, o Tribunal da Opinião Pública se estende para muito além da mídia tradicional e entra no reino digital das redes sociais. É aqui, nas praças públicas virtuais do Twitter,
Facebook e Instagram que a mensagem de Ibrahim Traoré encontra um público particularmente receptivo, amplificada e espalhada por uma geração fluente na linguagem das hashtags, vídeos virais e ativismo online. O apelo de Traoré aos jovens africanos é inegável na esfera digital. Suas declarações contra o neocolonialismo, seu compromisso com a unidade pan-africana e seus esforços para abordar as preocupações cotidianas das pessoas comuns ressoam profundamente com uma geração ávida por uma liderança autêntica e um futuro melhor para o continente. As plataformas de mídia social se tornaram câmaras de eco virtuais, onde jovens africanos compartilham notícias elogiando a postura ousada de Traoré contra a exploração estrangeira, trechos de seus discursos acumulando milhões de visualizações e obras de arte criadas por fãs, retratando-o como um símbolo de esperança. A hashtag Revolução Traoré, que muitas vezes acompanha essas expressões de apoio, reflete a crescente crença de que sua liderança representa um divisor de águas, um ponto de virada na luta por uma África mais justa e equitativa. A natureza orgânica desse apoio online, alimentada não por propaganda governamental, mas pelo entusiasmo genuíno de indivíduos que veem em Traoré um reflexo de suas próprias aspirações, fala muito sobre seu impacto. É uma prova de sua capacidade de se conectar com os jovens em seus próprios termos, usando sua linguagem, adotando suas ferramentas de comunicação e demonstrando disposição para ouvir suas preocupações e incorporar suas ideias. A ascensão de Ibrahim Traoré como um símbolo de esperança para uma geração vai além da simples admiração. Acendeu uma faísca de ativismo, uma crença de que eles também podem ser agentes de mudança em suas próprias comunidades e em todo o continente. Sua liderança, marcada por um compromisso com a ação em vez de palavras vazias, serve como um poderoso lembrete de que a verdadeira transformação requer participação ativa, não observação passiva. Por toda a África, jovens estão se inspirando no exemplo de Traoré, se organizando em torno de questões pelas quais são apaixonados e responsabilizando seus líderes. Grupos de estudantes estão se mobilizando por uma educação de qualidade e maior investimento em pesquisa e inovação. Jovens empreendedores estão criando negócios que abordam os desafios locais e contribuem para uma África mais autossuficiente. Artistas e músicos estão usando suas plataformas criativas para amplificar mensagens de unidade, resiliência e solidariedade pan-africana. Essa onda de ativismo jovem não é apenas uma tendência passageira. É uma prova do profundo impacto que uma liderança autêntica pode ter sobre uma geração sedenta por mudança. A disposição de Traoré em desafiar o status quo, em defender os interesses de seu povo e traçar um novo rumo para Burkina Faso, encorajou inúmeros jovens africanos a fazerem o mesmo em suas próprias esferas de influência. O caminho a seguir para Burkina Faso e a África permanece repleto de desafios. No entanto, a energia, o idealismo e o compromisso inabalável de sua juventude, impulsionados por líderes como Ibrahim Traoré, oferecem um vislumbre de esperança para um futuro melhor. É um futuro onde o vasto potencial do continente é totalmente realizado, onde seu povo está capacitado para moldar seu próprio destino, e onde os ecos do colonialismo são substituídos pelo coro de uma África confiante, autossuficiente e unida. Desde que assumiu o poder em 2022, o capitão Ibrahim Traoré representa uma nova era para Burkina Faso, marcada por reformas ousadas e um desejo de fortalecer a soberania nacional. Sua ascensão ao poder, após 2 golpes em um ano, trouxe esperança para grande parte da população, especialmente entre os jovens, ansiosos por ver mudanças reais em seu país. Ibrahim Traoré reconhecia que o verdadeiro progresso depende da capacidade dos cidadãos de participarem ativamente do desenvolvimento da nação. Isso é possível através do conhecimento, habilidades e oportunidades. Ele entendia que investir em capital humano, especialmente em educação e saúde, não era apenas a coisa certa a se fazer, mas uma necessidade estratégica para liberar o vasto potencial de Burkina Faso. Sob sua liderança, o governo lançou um programa ambicioso para expandir o acesso à educação de qualidade, principalmente nas áreas rurais, onde as taxas de alfabetização estavam atrás dos centros urbanos. Novas escolas foram construídas, programas de treinamento de professores foram implementados e os currículos escolares foram atualizados para melhor atender às necessidades da força de trabalho do século XXI.
Reconhecendo que uma população saudável é essencial para a produtividade nacional, Traoré também priorizou a melhoria do sistema de saúde. Ele aumentou o financiamento para hospitais e clínicas, especialmente em comunidades carentes, e trabalhou para atrair e reter profissionais médicos qualificados. Iniciativas foram lançadas para combater doenças evitáveis, melhorar a saúde materna e infantil, e aumentar a conscientização pública sobre questões de saúde pública. O compromisso de Traoré em investir em capital humano não se resumia apenas a alocar recursos. Refletia uma profunda crença no poder transformador da educação e da saúde. Ele entendia que, ao capacitar os indivíduos com conhecimento, habilidades e acesso a cuidados de saúde de qualidade, Burkina Faso poderia quebrar o ciclo da pobreza, liberar a criatividade e a engenhosidade de seu povo, e construir um futuro melhor para as gerações futuras. Embora reconhecendo a importância de parcerias externas, Ibrahim Traoré acreditava que o futuro econômico de Burkina Faso não dependia de ajuda estrangeira ou da extração de matérias-primas, mas sim do uso de seus próprios recursos e do espírito empreendedor de seu povo. Ele vislumbrava uma economia diversificada que criaria empregos, reduziria a pobreza e tornaria Burkina Faso um player competitivo no cenário mundial. No centro dessa visão estava o foco na revitalização do setor agrícola, que empregava grande parte da população, mas há muito tempo era prejudicado pela baixa produtividade e vulnerabilidade às mudanças climáticas. O governo de Traoré implementou políticas para apoiar os pequenos agricultores, dando-lhes acesso a sementes e fertilizantes melhores, e treinamento em práticas agrícolas sustentáveis. Ciente dos limites de depender apenas de indústrias tradicionais, Traoré também incentivou o desenvolvimento de novos setores com alto potencial de crescimento. Isso incluiu a promoção de fontes de energia renováveis, como energia solar e eólica, tanto para atender às necessidades energéticas do país, quanto para atrair investimento estrangeiro em tecnologias verdes. Ele também buscou diversificar as exportações de Burkina Faso, além das matérias-primas, incentivando o crescimento da indústria leve, do processamento de alimentos e do setor de tecnologia. As políticas econômicas de Traoré não eram baseadas em teorias abstratas, mas em uma compreensão prática dos pontos fortes e desafios únicos de Burkina Faso. Ao focar em setores onde o país tinha uma vantagem competitiva, investindo em seu capital humano e criando um bom ambiente para o crescimento das empresas, ele pretendia liberar o potencial econômico de Burkina Faso e criar uma sociedade mais próspera e justa. A liderança de Ibrahim Traoré em Burkina Faso está sendo observada de perto em todo o continente, não apenas pelo seu potencial de mudar a vida do povo burkinense, mas também por suas implicações mais amplas para o futuro da África. Sua postura ousada contra o neocolonialismo, seu compromisso com a unidade pan-africana e sua abordagem prática para enfrentar desafios complexos tiveram repercussões muito além das fronteiras de seu país. O exemplo de Traoré encorajou outros jovens líderes e ativistas em toda a África que estão desafiando o status quo e exigindo melhor governança, maior responsabilidade e uma distribuição mais justa de poder e recursos. Seu sucesso na implementação de reformas significativas em Burkina Faso, apesar dos obstáculos significativos, mostrou que a mudança é possível, mesmo em contextos frequentemente caracterizados por inércia e resistência ao progresso. A verdadeira medida do legado de Traoré não será encontrada apenas nas políticas que ele implementa ou nos projetos que ele supervisiona, mas no impacto duradouro que ele tem nos corações e mentes de uma geração. Ao incorporar os valores de integridade, serviço e uma profunda crença no potencial da África e de seu povo, ele inspirou inúmeras pessoas a acreditar que um tipo diferente de futuro é possível. Um futuro onde o continente não é mais definido por seu passado, mas por suas possibilidades ilimitadas. O caminho para uma África mais justa, mais próspera e mais autossuficiente será longo e árduo, mas com líderes como Ibrahim Traoré no comando, o destino parece mais próximo do que nunca. Sua liderança nos lembra poderosamente que a verdadeira transformação requer não apenas visão, mas também coragem, não apenas palavras, mas também ação, e não apenas esperança, mas também a convicção inabalável de que um mundo melhor está ao nosso alcance. A história do capitão Ibrahim Traoré está longe de terminar. É uma história que ainda está sendo escrita, uma tapeçaria tecida com fios de resiliência,
determinação e uma crença inabalável no poder de uma África unida e autossuficiente. Sua jornada, de um jovem oficial profundamente tocado pelo sofrimento de seu povo, a um líder nacional desafiando o status quo, incorpora as aspirações de um continente ávido por mudanças. A liderança de Traoré vai além da política. Ela fala de um anseio mais profundo por representação autêntica, por líderes que entendam as esperanças, os sonhos e as frustrações das pessoas comuns. Seu compromisso com o pan-africanismo, sua rejeição às estruturas neocoloniais e sua fé inabalável no potencial da juventude africana ressoam profundamente com uma geração ansiosa para reivindicar seu lugar de direito no palco mundial. As reformas que ele implementou em Burkina Faso, embora ainda em seus estágios iniciais, oferecem um vislumbre de esperança, um testemunho do poder transformador de uma liderança visionária. Sua ênfase em investir em capital humano, promover o empoderamento econômico e priorizar a boa governança fornece um roteiro para outras nações africanas que buscam traçar um novo rumo, definido por progresso, justiça e verdadeira autodeterminação. Embora o caminho a seguir para Burkina Faso e a África continue repleto de desafios, a emergência de líderes como Ibrahim Traoré oferece um poderoso antídoto para o desespero. Sua história serve como um farol de esperança, um testemunho do poder da coragem, da convicção e da crença inabalável de que um futuro melhor está ao nosso alcance. Ao refletirmos sobre a liderança do capitão Ibrahim Traoré e como ele inspirou jovens africanos, precisamos nos perguntar: qual o papel que cada um de nós pode desempenhar na construção do futuro deste vibrante continente? Os desafios que a África enfrenta são complexos e variados. Superá-los exigirá o trabalho conjunto de todos, além das fronteiras nacionais, pontos de vista políticos e diferenças econômicas. Os jovens africanos são cheios de energia, idealismo e um profundo desejo por um futuro melhor. Eles são uma força poderosa para a mudança. Suas vozes, amplificadas pelo nosso mundo digitalmente conectado, podem mudar a conversa, desafiar sistemas ultrapassados e responsabilizar os líderes. Criar uma África mais justa, mais bem-sucedida e mais igualitária exige participação ativa, não apenas assistir de camarote. Precisamos desafiar nossos próprios preconceitos, aprender sobre as complexidades do continente e apoiar iniciativas que empoderem e elevem as comunidades africanas. Seja apoiando organizações que trabalham em campo, defendendo políticas que promovam o desenvolvimento sustentável ou simplesmente amplificando as vozes dos agentes de mudança africanos, cada ação, por menor que seja, contribui para a construção de um futuro melhor para a África. Vamos nos inspirar em líderes como o capitão Ibrahim Traoré, abraçar o espírito do pan-africanismo e trabalhar juntos para criar um mundo onde os sonhos da juventude africana não sejam apenas esperanças, mas uma realidade vibrante. Curta este vídeo se você acredita no poder da juventude africana. Compartilhe para espalhar a conscientização e inspirar ações. Inscreva-se para mais conteúdo sobre líderes africanos e a jornada do continente rumo ao progresso.